Glória, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta é uma aula onde o Senhor vai trazer muita revelação e discernimento. O som tá bom, gente? Glória a Deus. Tô com o ventilador ligado, tá atrapalhando o som? Tá com ruído? Me fala se tá... Não, obrigada, Lu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos começar meditando num texto bíblico em Marcos. Marcos primeiro, Marcos 1:9. O batismo e a tentação de Jesus. Marcos 1:9. Glória a Deus. Marcos 1:9. Gente, eu estou tão feliz de estar com vocês aqui. Eu amo estar fazendo isso, sabe? Amo, 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 amo. E, e é isso também que vocês estão vivendo, descobrindo aquilo que ama, sabe? Trabalhar para Jesus é maravilhoso, é gratificante. Não tem nada que pague. E dia após dia vocês vão descobrindo aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Ele já colocou dentro de você. Já existe dentro de você esse desejo, essa paixão, esse lugar onde o Senhor destinou para você. E você pode trabalhar para o Senhor com alegria. Mesmo que seja um lugar de dor, mas também será de alegria. É uma alegria que não tem explicação. Mesmo que seja um fardo, mas será um fardo leve. E se for um jugo, será um jugo suave. Porque foi isso que Jesus disse. E nós não podemos acreditar que seja diferente. Então, dia após dia, nessa mentoria, o Senhor vai trazendo, fazendo aflorar dentro de você. O que é que está plantado dentro de você, aquela sementinha, que é algo talvez que você pensava que era só um hobby, que era uma bobagem, que era uma coisa que é perda de tempo. Pode ser algo assim que ninguém se importa, que o mercado financeiro não se importa, que não é considerado como profissão. Isso não é profissão, isso não dá dinheiro, isso não dá lucro, isso não te leva a lugar nenhum, mas é algo que o Senhor plantou dentro de você. E você tem um lugar no reino que está esperando para você ser ativado, para você ocupar e fazer aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. É isso que você vai descobrir, que não é nada muito novo, já está dentro de você. Tiveram pessoas aqui que relutaram contra o teste. Um exemplo aqui, ó, tá na minha frente aqui, ó, Dolores. Não é mesmo, Dolores? Ela ficou em dúvida quanto à personalidade dela e ela pediu para refazer. E a parte que ela achou que não tinha nada a ver, aumentou a porcentagem quando ela fez com mais atenção. Porque é algo que está dentro dela. Ela falou assim: pode ser então, né? Talvez eu não tive oportunidade. Ou não foi o tempo. Exatamente. Ela tinha, gente, 26% de dominante. Ela refez o teste, foi para 28%. Então, existe essa característica dentro dela, e foi o Senhor que colocou. Talvez ela não teve oportunidade, ou não foi o tempo dela executar, ou não era o lugar, mas é algo que é natural para ela. A liderança, comandar pessoas. Onde estão os dominantes aqui? Ó, tem que ser dominante curado, hein? Né, Cida? Cida contou o caso lá, o testemunho do que o Senhor trouxe para ela, né, Cida? Tá lá no grupo da oração da madrugada. Então, você tem que ser um dominante curado para que você faça exatamente aquilo que o Senhor quer. Estável, curado. Edna, você é dominante, Edna? Você é dominante?
Ah, Edna, não nega, não nega. Glória a Deus, é muito lindo, gente, é muito lindo. Todos os perfis curados, curados, são tremendamente usados na mão do Senhor. O dominante para lugar de autoridade, posição de governo. Aleluia, glória a Deus. Marcos 1:9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito impeliu para o deserto. Ali esteve há 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Glória a Deus. Assim que Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo e uma voz veio do céu e disse: Você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. Assim que ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. A voz do Pai o afirmou. Ali ele foi afirmado. Dali em diante, ele não precisava de afirmação de ninguém, de autorização de ninguém. Ele tinha tudo o que ele precisava dentro. Porque o reino de Deus, disse Jesus, ele não é fora, ele é dentro de você. O reino de Deus não é igreja, não é ministério, não é cargo, não é função. O reino de Deus é um pedaço do céu dentro de você. O reino é dentro. Tudo que o Senhor já determinou para você, tudo que os sonhos do Senhor para você, eles já estão dentro de você. Talvez devido à sua situação você reprima. Imagina, imagina eu no lugar, imagina isso tudo de mim, eu não é possível. Não é possível, não tem isso dentro de mim não, mas tem. Até ferramentas humanas diz que tem. Imagina o que o céu diz sobre você. Você imagina o quanto de coisa incrível tem dentro de você, o quanto do céu tem dentro de você, o quanto da criatividade do céu tem dentro de você, quantos livros tem dentro de você, quantos cursos, quantas curas, quantas ministrações tem dentro de você. Quanta evangelização, libertação, quanta palavra profética tem dentro de você? Você faz ideia? Tem um autor que ele diz que o lugar mais rico do mundo é no cemitério. Ali estão os livros que não foram escritos, as empresas que não foram abertas, as palavras que não foram proferidas, as palestras que não foram dadas, as pregações que não foram feitas, as ajudas que não foram dadas. Está cheio de riqueza enterrada. Você quer enterrar as riquezas que o céu tem colocado dentro de você? Você diz, mas não é possível. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você é afirmado como filho. Você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. Você é filho amado. E o Senhor tem prazer em você. Ele tem prazer em ver frutificar o que ele plantou, o que ele mesmo plantou dentro de você, como o Senhor disse para Isaías. Como é que você vai falar? Ah, eu não sei falar, eu sou uma criança. Se antes de você nascer eu te chamei, como assim você não sabe falar? Eu coloco as minhas palavras na sua boca. Tem uma, tem uma mentorada aqui que está conosco, ela não está aqui presente. Talvez ela já esteja até dormindo. A Inês. Eu vou dar aqui um testemunho da Inês. A Inês,
pelo menos desde que casou, nunca trabalhou fora. Teve muitas situações na sua vida, só cuidando de criança, tem um filho especial, igual a Lu, tem um filho que demanda, mais os outros filhos, todos os filhos demandam, né? Tem algumas especialidades que demandam um pouco mais, assim como a Lu que tem, né, Lu? E a Inês, ela falou assim para mim, olha, tem uma característica aqui no meu teste que eu não concordo, no meu teste de perfil. Deu influente, eu não sou influente. Ela relutou igual a Dolores, eu não sou influente. Eu falei, você é influente. Você é influente, sim. E eu fui citando características ali que em pouco tempo eu vi nela. Você é influente. Eu olhei para ela e eu vi assim, eu me senti influenciada por ela. Aí quando eu insisti debaixo de uma palavra profética, pensa, gente, eu não sei a vida dela. Foi realmente assim no impulso do espírito. Eu senti isso. Eu falei, é, porque ela se achava assim uma mulher que viveu a vida toda para casa, para filha, influente em quê? Mas eu vi que ela eu falei, você é influente sim. Quando eu disse isso, ela falou assim, então até que faz sentido. A mulher da academia me chamou para trabalhar lá, para eu dar aulas, porque ela disse assim, você influencia as outras mulheres aqui. Você não vê, mas elas imitam você. Olha, quanta riqueza tem dentro de você que às vezes está assim. Você não acredita, mas tem tesouros escondidos dentro de você, que o Senhor colocou. E esses nossos encontros é para que o Senhor te desperte através dessa atmosfera, das ferramentas e dessa atmosfera que nós estamos vivendo, desse tempo que você está se abrindo para o Espírito Santo trabalhar e te mostrar. Através disso que nós estamos vivendo, o Senhor vai trazer à sua memória, à sua consciência, toda a riqueza que está dentro de você. Toda a riqueza. Ainda que você seja dona de casa, algo que não é valorizado. A sua vida não estudou, não desenvolveu profissionalmente, só cuidando de casa e de criança. E em muitas situações, né, onde o Senhor não está presente na família, principalmente na figura masculina, as consequências disso são muito parecidas, muito parecidas. Essas mulheres que viveram assim e o sacerdote não era não era temente ao Senhor, elas vivem uma história muito parecida. Um finalzinho, um final muito conhecido, ou meio muito conhecido. Dolores diz: quando eu li essa passagem, me prendi. E Deus disse: Tu és meu filho amado, em quem me compraz. Eu pensei: Senhor, eu gostaria que o Senhor tivesse prazer em mim. Será que um dia eu vou ouvir isso, Senhor? Eu pensei nisso, e hoje você está dizendo que Ele tem prazer em mim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem prazer em você. Talvez no primeiro momento, Dolores, quando você descobriu que você tem um perfil dominante, isso não te trazia uma boa ideia. Mas o reino de Deus é multiplural, né? A construção do Senhor, o altar do Senhor, ele é construído com pedras da natureza. E as pedras, elas não são uniformes, as pedras naturais. Elas são irregulares. A, a construção de Babel, do homem, ela é regular, feita com tijolos, quadradinhos, encaixadinhos, manipulados, mas o altar do Senhor, ele é com pedras irregulares. E nós somos um altar vivo. O nosso coração é um altar vivo, com todas as irregularidades. Nós nos colocamos no lugar.
de deixar o Senhor atear fogo no nosso coração, nos tornamos brasas vivas na mão do Senhor, para trazer o fogo do avivamento sobre a terra. Então, todas as suas imperfeições serão usadas para a glória de Deus. E você será completamente curado. Completamente curado, dia após dia. Dia após dia, a cura do Senhor vai te alcançando. Mas não se deixe paralisar. De forma alguma, não se deixe paralisar. Vou compartilhar com vocês aqui o material que nós vamos tratar hoje. Eu envio esse material para vocês no grupo. Uhum. Paternidade curada. A cura, nós estamos falando sobre cura de feridas, né? Quanto mais você é curado, mais o seu ministério aflora. Quanto mais você é curado. Tem algumas características aí que você disse, não, eu não tenho isso não. Porque às vezes ela está escondida debaixo de feridas. De feridas. E quanto mais você é curado, você é moldado pelo Senhor, mais a sua natureza, a natureza que o Senhor te deu, ela aflora. Então, a cura das feridas emocionais e espirituais, elas passam pela restauração da paternidade. Tanto quanto com o Pai terreno, quanto com o Pai celestial. Então, às vezes a gente busca cura. Ah, Senhor, eu quero cura do sentimento de abandono, cura da rejeição. Mas tudo começa na paternidade. E é onde o inimigo, por vezes, atacou-nos tanto, ou tem atacado. Haja visto os modelos de família, onde cada vez mais o homem é ausente. Muitos de nós cresceu em família com o homem ausente, fisicamente ou emocionalmente. Sem vínculo saudável com os pais, há uma tendência de projetar essas feridas no relacionamento com Deus. Então, a noção que você tem do pai, de um pai, o que é um pai? Desde bebê, dentro da criança vai sendo gerado. Quem é o papai? O que é um papai? E ao longo da vida vai se estabilizando o que é um pai. E esse padrão de referência, quando fala Deus é pai, você leva esse padrão de referência para sua relação com Deus. Há quem diga, eu não peço nada para Deus. Eu não tenho coragem de pedir nada para Deus. Aí você vai ouvir a história dessa pessoa. O pai saiu de casa, eles eram crianças. E a mãe teve que se virar com eles. Então, essa pessoa não teve um pai a quem pedir. Então, a referência que ela tem de pai é essa. Não se pode pedir, não se pode esperar do pai. O que vier é lucro. Mas Jesus disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então, esse comportamento de não pedir para Deus é o comportamento da ferida. Porque o filho, ele é pidão por natureza. E Jesus disse: pode pedir. Pede, pede, que você vai receber. Então, a verdadeira liberdade vem quando aceitamos nossa filiação em Cristo, deixando a orfandade espiritual. Então, essa orfandade, ou essa figura deturpada da paternidade, que muitas vezes nós carregamos, ela é transferida para a nossa relação com Deus, e muitas vezes nós temos uma relação com Deus, Pai, de órfãos. Tenho pai, mas não tenho pai. Como? Pelos comportamentos de quem não tem pai, pelos comportamentos de órfão. Porque nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, provedor, protetor.
Deus Filho é nosso advogado, nosso irmão mais velho, nosso Salvador. Deus Espírito Santo, o Consolador, o professor. Então, às vezes, você se relaciona bem com uma dessas variedades, com uma dessas, não é essa palavra, com uma dessas referências de Deus, mas não se relaciona bem com a outra. Muitas das vezes você se relaciona muito bem com Deus Salvador, com advogado, mas não tomou posse do Deus Pai, aquele que provê, aquele que te dá, aquele que você pode pedir, aquele que ele é o provedor, é o protetor, aquele que cuida de você e que te dá sem merecer. Aquele que você, porque o filho não é porque ele merece. Olha a referência da passagem do filho pródigo. Aquele filho que esbanjou tudo, que saiu de casa, foi recebido como filho e ganhou uma festa. E o filho, que era o filho que ficou em casa, ele disse de si mesmo: eu trabalho como um escravo, trabalho como um servo, como um empregado, e nunca tive uma festa. O pai disse: meu filho, mas já é tudo seu. Eu vou te dar o que já é seu. E agora se pergunte, por que que ele trabalhava como escravo se ele era filho? Quem mandou ele trabalhar como escravo? Quem mandou? O outro filho não merecia uma festa, não merecia ser bem recebido, mas o filho não é sobre merecimento. Quem trabalha só pelo, e só ganha o salário, pelo salário é o escravo, é o servo, é o empregado. O filho não é por merecimento. E muitas vezes o Senhor tem algo para você, mas por você ter uma deturpação na tua concepção do pai terreno, você transfere isso também para a relação com Deus Pai. E então às vezes você perde tanto do Senhor porque não consegue vê-lo como um pai provedor. E às vezes a pessoa também ela começa a entrar numa relação com Deus de sacrifício e muitas vezes até de autoflagelo para merecer algo. Mas tudo aquilo que você merece não é por você. É porque o Deus Filho se entregou no seu lugar. E não porque você merece. O Deus Filho se entregou para que você tivesse acesso ao Deus Pai, para que você restaurasse a sua comunhão com Deus Pai. Então vamos lá. 7 sinais que você ainda não entendeu a paternidade de Deus. E eu digo mais: você vai tendo revelação dia após dia, dia após dia. Então, antes de viver sua identidade, é essencial descobrir de quem você é filho. É a consciência da paternidade de Deus que nos dá segurança, direção e propósito. Então, você não entende seu chamado, você não encontra seu propósito, enquanto você não entrar nesse caminho de cura da paternidade. E quando não está claro para você de quem você é filho, que você é um filho, alguns sinais aparecem no seu jeito de viver, no seu jeito de se relacionar com as pessoas. Sinal número 1, falta de identidade, falta de destino. É aquela pergunta: eu não sei para que eu nasci, eu não sei nem quem que eu sou. O que é identidade? Identidade não é apenas quem eu sou, mas com quem eu me pareço. Não é isso? Você é Joana da Silva. Você se parece com o papai, com a mamãe. Você se parece com a família de onde você veio. Nós refletimos o nosso pai e a filiação que define quem somos. Quando entendemos que Deus é amor, descobrimos também nosso destino.
Ele é o pai que conduz, que permite processos de morte do ego para gerar amadurecimento. O que é a morte do ego? O ego, ele é muito parecido com a carne, com a natureza humana caída. O ego é a tendência que nós temos de viver centrado em si mesmo. Então, esse processo de morte do ego, o processo de morte, dessa tendência de viver por si mesmo, de viver centrado em si, de egocentrismo, esse processo de morte que te traz amadurecimento, ele é gerado através da tribulação, da dificuldade, da frustração, do confronto. E esse ego, essa tendência de você ficar olhando para você mesmo e achar que você, por si mesmo, humanamente falando, pode dar conta das coisas, ele morre pelo confronto. Então, quando você teve o feedback aí das pessoas de defeitos que muitos você já sabia, mas nunca aceitou, e alguns você pensou, meu Deus, mas não é possível que isso está em mim, isso não está em mim. Não é possível, mas não tem nem um resquício disso. Mas se essa foi a percepção daquela pessoa, o que é nessa relação que fez aquela pessoa ter essa percepção de você? O que há no coração dela, você não pode intervir, mas você pode intervir no que há no seu coração. O Espírito Santo pode intervir através da cura. Quanto mais você é curado, mais você se liberta da necessidade de estar certo. Quanto mais você é curado, mais vai ficando fácil pedir perdão, mesmo quando está certo. E quando o Senhor, talvez alguém aqui já tenha começado esse processo de cura há mais tempo, e provavelmente você começou tendo necessidade de pedir perdão para pessoas. Algumas você errou, algumas você nem errou tanto assim. Algumas você acha que não errou nem um pouquinho. Mas o Espírito Santo vai tirando de você aquela necessidade de ter razão. O seu ego vai morrendo, vai caindo por terra. O orgulho, a autoafirmação, o controle. O controle. Alguns perfis aí têm mais necessidade de controle. Vamos dar um exemplo aqui de um ego ativado. Ah, eu preciso fazer, tem algo para se fazer, eu preciso fazer do jeito que todo mundo faz. Pensa na armadura de Saul. Tinha um jeito de ir para a guerra. Tinha um jeito de lutar contra um guerreiro poderoso. Com a armadura de Saul. Imagina, Saul era o rei. Provavelmente devia ser a armadura mais bem revestida. Não, eu preciso vencer o gigante, mas com a armadura de Saul, porque é assim que se vence. Imagina, com menos? Com menos não aceito menos. Mas a morte do ego, olha uma representação, olha um exemplo. Eu vou confiar no que o Senhor colocou em mim, ainda que pareça pequeno. Essa foi a atitude de Davi. Eu não sei andar com isso. Vou usar o que eu já tenho. É muito simples. Foi ridicularizado, mas foi o que derrotou o gigante, porque aquela foi a ferramenta que o Senhor colocou em Davi. Aquela foi a ferramenta que o Senhor usou nas mãos de Davi. Era algo que já era do convívio dele, do dia a dia dele. Então tem tanta ferramenta em você que você já lida com ela todo dia. No dia a dia, Davi, ele usava as suas pedras, né, e a sua funda.
seria representativamente hoje um estilingue. Era aquilo que ele usava no dia a dia, no trabalho dele. Então, tem várias ferramentas na sua mão que o Senhor vai usar para derrotar gigantes, para salvar, e foi o que Davi fez, ele salvou toda a nação de Israel. São ferramentas que o Senhor vai te colocar em evidência, foi o que aconteceu, foi ali que Davi entrou em evidência, foi ali que Davi foi conhecido pelo povo, foi ali que Davi se tornou aclamado pelo povo, já começou a ser visto como alguém que poderia ser o rei. Então, tem unção que já está em você, as ferramentas já estão em você, e são ferramentas que você usa no seu dia a dia. E você nem percebe o quão poderoso isso é. O quão poderosas são as ferramentas que já estão nas suas mãos, debaixo da unção do Espírito Santo. Por mais que seja simples, seja pequeno. Então, a paternidade ferida, uma das coisas que ela faz é isso, sabe? A sensação de pequenez, pequeno, 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 invisível. Porque o pai, vamos dizer, um pai mais saudável, ele que afirma o filho. Vai, meu filho, vai fazer. Eu lembro, eu tinha uma amiga e eu ficava encantada. Eu gostava de cantar, também na igreja. Mas eu tinha, né, que correr atrás das músicas, dos plays. Não tinha ninguém que se importava com isso. E eu achava tão lindo, tão diferente aquilo, que era assim, cada CD que o cantor lançava, que o cantor preferido dela lançava, o pai dela trazia o CD e o playback para ela. E ela falava assim, tinha vez que ela ia cantar, e ela falava, ai, pai, não vai dar. Não, minha filha, você é cantora profissional. Vai, canta. Não, você vai dar conta. Porque o pai afirma. Então eu olhava para ela assim, tão segura, porque é o pai que afirma. E muitos de nós faltou essa afirmação do pai. Ou às vezes faltou o pai inteiro, né? Ou você teve um pai que ele não foi capaz de fazer isso. Ele não sabia, ele também não foi afirmado pelo pai dele também não dava ele segurança, ele também não soube te dar, ou por outros motivos, ele não fez isso. Mas a cura que virá sobre você, a afirmação da paternidade de Deus, vai restaurar completamente a sua identidade de filho. Outro sintoma de alguém que ainda não entendeu a paternidade de Deus, sentir-se deslocado. A orfandade espiritual faz com que a pessoa nunca sinta que pertença de verdade a algum lugar. Você tem esse problema? Sempre há a sensação de rejeição ou de que não será aceita. Mas Deus é abrigo seguro, Ele é o Pai que acolhe, protege, nos dá o sentimento de pertencimento. Com Ele sempre temos um lar. O órfão, ele também se sente órfão espiritualmente. É uma sensação de abandono constante, uma sensação de que não cabe nos lugares, de que não é completamente aceito. Até porque essa é a memória, né? Essa é a memória genética da pessoa. Eu não sou aceito, não sou amado. Aquela rejeição lá desde o ventre. Ou de bebezinho. A criança pequenininha. Você pensa, ela não está entendendo, mas ela está sentindo. E o sentimento fica registrado. E a gente vai carregando isso para a vida, para tudo. Mas o Senhor diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. A paternidade curada vai restaurar a aceitação. Porque quando você se sente aceito por Deus, por aquele que te enviou, lembra de Ezequiel? Ele foi convocado para ser rejeitado. Você falou: ó, vou te mandar para um povo, mas eles não vão te aceitar.
Mas o fato de saber quem o enviou, ele se sentia aceito pelo seu Deus. Ele não precisava da aceitação das pessoas. A aceitação do Pai Celestial, ela já completa tudo. Então, quando você é curado da orfandade espiritual, acabou. Crítica, acabou. Ah, não me aceita nesse grupo? Não faz diferença nenhuma. Sintoma de quem tem a paternidade ferida, não entendeu a paternidade de Deus, carência constante, vive em busca de reconhecimento, precisa de aplauso, de elogio, de declaração de amor constante para se sentir bem. Carente, mulheres carentes, gente, é um perigo. É um perigo, caem em laços, são isca para narcisista. Homens carentes também, com certeza. Necessidade, tem gente que vive, por exemplo, reclamando do líderes. Ah, mas nem me liga. Mas nem me ligou. Não veio me ver. Eu fiz, não falou que ficou bom, não falou nada. Carência. E esse problema na paternidade, você carrega também para o relacionamento. E busca, muitas vezes, busca um parceiro amoroso ou busca do parceiro amoroso, no nosso caso, a maioria de nós aqui, marido, né? Para quem é solteiro e ainda está buscando um relacionamento ou esperando em Deus, né? Você precisa dessa cura. Você precisa dessa cura. Eu lembro quando eu me casei e depois de. Comecei a desentender depois de 3 meses. 3 meses, a gente era só acordo. Tudo era acordo. E ali eu comecei a ficar decepcionada, decepcionada, decepcionada em conhecer a pessoa. Até que em determinado momento o Espírito Santo me fez entender que o que eu estava buscando no meu marido era o que o meu pai me devia. É muito comum. Eu queria que ele me pagasse uma dívida que ele não tinha. E foi aí que eu entrei no meu processo de cura. O Senhor me fez entender. Marido é marido, pai é pai. Ele falava assim: eu não sei o que que eu faço. Eu não sei mais o que que eu faço. Eu falava: você não me ama. Ele amava como marido, não como pai. E a falta, o buraco que eu tinha, quando eu me casei, consciente e inconscientemente, era como se aquele pedaço, aquele homem que eu não tive a minha vida toda, cuidando de mim, me protegendo, provendo, agora essa falta ia ser preenchida e não foi. Minha decepção foi muito grande, porque não foi. Não foi. Mas o Espírito Santo me fez entender a tempo, antes que as coisas desandassem, que eu precisava ser curada. Foi aí que eu comecei meu processo de cura. Eu levantava às 5 da manhã, começava a orar. E num desses dias, eu sentei no sofá, estiquei as pernas e comecei a orar. E quando eu comecei a pedir, o Senhor trouxe no meu coração para eu perdoar pessoas. E foi a partir daí que começou o meu processo de cura. Eu não tenho registro de pai, né? Eu só tenho o nome da mãe. Não sou reconhecida. E fui saber que veio meu pai, eu tinha uns 12 anos. Então eu comecei a entender que eu preciso. Esse era o ponto de partida. Senão eu ia ficar com a minha vida toda emperrada. Vida espiritual, casamento. Aí imagina os dois juntos emperrados. Gente, não dá nada bom, não dá. Eu não ia para lugar nenhum. Foi aí que eu escrevi. Nesse dia eu comecei a orar. E eu comecei a perdoar o meu pai. E aí eu pensei, já que eu estou perdoando o pai, né? Por que não a mãe?
Gente, quando eu falei, Senhor, perdoa minha mãe por isso, gente, eu chorei tanto. Eu não sabia que eu tinha tanta mágoa da minha mãe. Eu não sabia. Então, quando você vai mexendo, você acha mais, viu? Acha mais. Mas, nesse momento, estamos falando do pai, né? Então, eu escrevi. Quando eu comecei a colocar no papel, eu comecei realmente a descarregar. Comecei lá da barriga da minha mãe. E mais para o final, vou ler para vocês terem uma noção. E eu acredito que pode ser curador para você também, você colocar no papel, sabe? Porque no papel dá tempo de você. Os pensamentos são tão acelerados, mas quando você pega o papel e começa a descarregar, você consegue ali frear os pensamentos e descarregar na sequência. Porque você precisa escrever devagar, né? E eu vou ler para vocês a carta que eu fiz para o meu pai de perdão, nunca entreguei para ele. É dentro de mim. E para você ter como exemplo, e você pode fazer também, é um ótimo exercício. Quando você começar a descarregar, você vai ver que tinha coisas dentro de você que você nunca parou para dimensionar. Mas vamos aqui à quarta característica de uma pessoa com a paternidade ferida e não entendeu a paternidade de Deus. Olhar a vida a partir da escassez. Pessimismo, o órfão espiritual. Pessimismo. Parece que nunca vai ter o suficiente. Só olha para a falta. Quando eu comecei a atender pessoas, eu olhava assim para minha casa, eu falo assim, eu não tenho um cômodo que eu possa atender. Eu não tenho um cômodo, não tenho lugar. Eu colocava o celular em cima do guarda-roupa, eu colocava o celular na janela e sentava, deixa eu ver se daqui dá. Eu não tinha lugar na casa que pudesse. E à medida que eu fui sendo curada, aquilo foi limpando dentro de mim. Eu fui achando lugar na minha casa para eu sentar e atender online uma pessoa. Gente, eu tenho a casa inteira. Qualquer parede que eu encostar, qualquer lugar que eu botar o celular, eu posso atender uma pessoa. Mas o órfão, ele está sempre olhando o que falta, o que falta. E o processo de cura é constante. 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 Uma vez eu falei para a Aline assim, Aline, eu preciso comprar copos. Ela falou assim, e aquela caixa de copos que eu te dei, já acabou? Tinha alguns dias. Falei, não, não, eu tenho aquela caixa de copos. Aí eu lembrei, não, eu não tenho só aquela. Eu tenho mais duas que tá fechada. Mas olha, vai sempre olhando só para o que falta, só o que falta. Ah, eu não tenho estudo. Ah, eu não tenho oportunidade. Ah, lá na igreja não tem oportunidade. Ah, eu não tenho estudo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não sei como é que faz. Ah, não, eu não sou capaz, não, não sou influente, não. Ah, não, mas eu não sou capaz de liderar pessoas, não. É como se sempre faltasse, sempre faltasse. E você vai começar a observar no seu comportamento. É dia após dia, gente. A cura ela é contínua. Você vai entrar no processo, você vai começar o teu processo. E é contínua, dia após dia, o Espírito Santo vai trazendo mais para você. Ah, não, mas eu não tenho dom. Eu não tenho dom nenhum. E aí? Me fala, tem dom ou não tem? Tem dom que tá até sobrando. Ah, eu não tenho dom nenhum. Outro olhar, que é o olhar de orfandade, sensação de abandono. A pessoa que não entende a paternidade de Deus, ela se sente abandonada, mesmo que esteja cheio de gente, mas não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me ensinar. O Espírito Santo é o professor. Ele disse que nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo é o professor. A Aline está aqui. Se ela tiver que, ela podia compartilhar com nós uma experiência recente que ela teve aqui com o Espírito Santo, com revelação. Olha,
Uma vez, sumiu um documento no meu trabalho e eu precisava encontrar onde estava o documento, era muito importante, cobrança em cima. Gente, era uma folhinha. E aí, um dia eu parei, um dia eu lembrei, né? Eu podia pedir o Espírito Santo. Parei assim, orei, falei, Espírito Santo de Deus, me mostra onde está esse documento. Era um recibo, gente. Eu levantei da mesa, fui, coloquei a mão em determinada pasta, puxei, abri e tirei o documento. Falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso mais vezes? O Espírito Santo é o professor. Ele é o professor. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu comigo, esse processo de perdão. Glória a Deus. Ah, Liz, podia compartilhar. Compartilha aí no chat que eu vou ler para os irmãos. Se você quiser, claro. Sentimento constante de solidão, abandono, sensação de abandono. O órfão espiritual, medo do que os outros vão pensar. Fica refém. Quando a identidade não está firmada, você vive refém da opinião alheia. O Senhor me libertou disso. E o processo ele é contínuo. E, e eu fui sentindo quando que assim, ó, dessa parte aqui eu tô liberta. Eu expresso completamente. Eu sinto assim, mas eu ainda, ai, como é que eu vou falar isso aqui? Eu vou fazer isso aqui? E aqueles fulano ali, eu dentro de mim parecia que eu devia não fazer para não ofender aquelas pessoas. Por mais que eu estivesse fazendo, era certo e era pro reino. Parece que você deve alguma coisa para a pessoa. Você não deve nada. Deve o amor, né? Nós devemos o amor. E eu me sentia presa por gente que não tinha me posto a mão. Você sente isso? Não posso fazer, não, porque senão fulano. Mas, gente, quem está te segurando, né? Emocionalmente fica preso. Emocionalmente preso em pessoas. E às vezes é gente que não tá nem aí pra tua vida também. Ou pessoa que não pode fazer nada por você. Por que que você não vai fazer por causa do outro? O que que o outro pode te dar? O que que o outro vai te dar? O Senhor pode te dar. Medo do que os outros vão pensar. Viver tentando provar algo para alguém. Jesus nunca precisou provar quem era. Ele simplesmente vivia. Depois que o pai falou, você é meu filho, eu tenho prazer em você, ó, pronto. Nunca provou nada para ninguém. Nem lá no final da vida, quando ele foi afrontado. Quando o questionava, ele respondia com sabedoria ou simplesmente se retirava. O órfão espiritual, ele vive tentando se provar. Ele vive em busca de títulos. Isso é grave. Isso é grave. Tem tanto órfão. Ele precisa de um título para se provar. E às vezes faz qualquer coisa pelo título. E às vezes tem um título sem ter unção. Nossa, é tão perigoso. Quem tem identidade no Pai vive livre dessa necessidade. Então, viver como filho amado, a chave para curar a orfandade espiritual é entender que você é filho. Essa situação de crise de paternidade, gente, ela é uma marca na sociedade e na vida pessoal. A maior ferida humana da humanidade é a orfandade. Porque Deus é pai, né? Deus é pai. E o diabo ele quer denegrir essa imagem do pai para que deturpe a nossa relação com Deus Pai. A ausência de paternidade saudável gera insegurança, rejeição, identidade frágil. Sem referências corretas, projetamos nossas feridas no relacionamento com Deus. Consequências na sociedade e consequências emocionais da ausência paterna. Crianças que crescem sem a presença do pai têm baixo desempenho escolar, em sua maioria, até devido à dinâmica da família, né? A dinâmica da família ali já não tem uma boa ordem. Quando a mãe é solteira, na casa da avó, às vezes é muita gente.
Às vezes aquela criança já veio ali debaixo de uma desestruturação familiar. A dinâmica familiar é desestruturada. Comportamento e saúde emocional. A ausência paterna está associada a comportamento de risco na adolescência, como o uso de drogas, envolvimento em crimes, gravidez precoce. A, a criança desprotegida. Teve um pedófilo, alguns de vocês podem ter visto essa entrevista. Ah, Inês, tá aí, né? Eu dei seu testemunho aqui, viu? Um pedófilo foi entrevistado e ele era um fotógrafo de crianças modelo. Ele fotografava crianças selecionadas para serem modelo. E foi perguntado para ele qual que era o critério que ele usava para selecionar as crianças. Ele disse: eu procurava saber se a criança tinha uma figura paterna atuante. Se tinha um pai que não se importava, se não tinha pai, é ali que ele ia. Porque ele sabia que ia dar certo, que não ia dar nada. E muitas vezes é muito difícil, né? Tem uma estatística também que fala, que calcula, né, como é gigantesco o número de delinquentes nas cadeias, delinquentes juvenis que não tem figura paterna. Gente, é uma estratégia do diabo destruir a figura paterna, porque através disso ele destrói toda uma sociedade. Consequência da sociedade, problemas emocionais e psicológicos, filhos de pais ausentes apresentam níveis mais elevados de depressão e ansiedade. Até porque, se é uma família desestruturada, de pai ausente, de pai viciado, de pai que abandona, de pai que tem outra família, ali já tem uma dinâmica familiar desestruturada, propícia para depressão, ansiedade, delinquência, rebeldia. A ausência paterna prejudica a capacidade de formar e manter relações saudáveis, tanto dentro da família quanto dela. É a figura do pai que ensina, que está ali, ensina hierarquia, ordem, respeito, liderança. Então, muitas vezes, a pessoa que não tem essa figura de liderança bem estabelecida na sua infância, durante sua vida, ela tem dificuldade com a liderança fora. Líderes espirituais, com outras figuras masculinas. É a mulher que vem para o casamento, mulher de família forte, onde só tem mulher. E as mulheres se viram. São as mulheres que mandam, as mulheres que resolvem. Aí essa mulher vem para um casamento, ela também que manda, ela que resolve. Ela tem dificuldade de aceitar que aquela figura masculina é a figura de provisão, de proteção. Então, são mulheres sobrecarregadas que trabalham muito, burnout, destemperada, surtada, cansada. A ausência paterna prejudica a capacidade, todos cinco. A ausência de um pai pode dificultar a formação de uma masculinidade equilibrada. Então, essa família de mulheres fortes que se viram, não tem, ninguém tem marido, não tem pai, não tem nada. Os meninos, eles crescem no meio de mulheres tão fortes e eles são os fracos. Alguém que tem família assim? As mulheres são espertas e os meninos, a mãe tem dó dos meninos. Aí são essas mulheres fortes, elas criam homens fracos, que vão precisar de uma mulher forte, de outra mulher forte. E aí perpetua a desordem. Impacto. A ausência paterna está fortemente ligada à pobreza, à desigualdade social. A falta de um pai na estrutura familiar leva a redução dos recursos financeiros e aumenta a vulnerabilidade das crianças, a situação de pobreza. A ausência da figura paterna contribui para a perpetuação da violência. Então, o trabalho do diabo é tirar essa figura masculina. E nós, como mulheres de Deus, que tivemos algum problema
Provavelmente algum teve, já que você teve pai humano, né? Ah, eu tive um pai maravilhoso, mas ele era humano? Ele está numa sociedade contaminada pelo pecado? Em algum ponto ali, ele não foi, ele não supriu. Alguma falha ele teve. Então, nós precisamos ser curadas. As mulheres fortes, guerreiras. E às vezes a gente traz isso para a igreja, né? Traz isso para a igreja. É a esposa de pastor que é as que manda na igreja. Né? Às vezes a mulher puxa um fardo para as costas dela. Puxa um fardo, depois está doente, está depressiva, vira pastora sem Deus chamar. Só pela essa proatividade de fazer, vai passando na frente dos homens. E a mulher, por si só, ela já tem ali as suas demandas, que são muitas, né? Se a mulher é casada, é mãe, ela tem que pensar na meia do menino, se tem meia limpa, se tem meia que serve, se tem meia para amanhã. Se a meia está acabando, tem que comprar meia. Se vai dar tempo de chegar a meia nova. Tem que pensar no remédio, o estoque de... Nossa, tá tossindo, não tem o remédio. Não fez o dever, meu Deus, não levou a cartolina. São tantos detalhes, por que que você vai ainda tomar o lugar do seu marido? Não tem como aguentar. O que marcou a sua infância? A presença ou a ausência de pai? Me conta aqui no chat. A presença, a ausência, ou uma presença mais ou menos com ausência? Agora vamos para a cura. Qual é a chave da cura? Me conta aqui o que é que marcou a sua infância. Foi a presença ou foi a ausência? Cadê o chat, gente? Achei. Vamos lá. Ausência com pai vivo, Aline, meu Deus. Marinei, sobrecarregada, Marinei. Eu fui a ausência total, gente. Total, total, total. Não existiu nenhuma figura masculina. Nenhuma. Zero, 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 zero. Isso é prato cheio pro feminismo. Decepção, né, com os homens. E aí o diabo vai fazendo a salada dele. Ausência com pai vivo também. Meu Deus! Ausência total, nem no registro tem. Duas. Meu Deus. Gente, se a figura do pai é tão importante, imagina, a maioria das pessoas não tem essa figura presente, não existiu, ou não fez o mínimo que precisava fazer. Nós precisamos de cura. Ainda bem que nós temos o Senhor, gente, para nos curar. Pá, acho que tá minha tela, gente. Pá, tá aqui. Chaves de cura. Vamos lá, é uma crise na humanidade. Onde estão as chaves de cura? A chave da cura é Malaquias 4:6. Malaquias 4:6. Pá. Último livro antes do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, essa inimizade entre pais e filhos, ela traz maldição para a terra. E o resultado está aí, delinquência, delinquência total. O processo de cura, ele começa com o quê? Reconhecimento da dor. Nós temos a tendência de esconder. Não, papai foi maravilhoso. Sim, gente, temos que honrar os pais. Você que teve pai, né, presente, você tem que honrar essa figura. Ele fez o que ele sabia, ele fez o que ele podia, com o que ele tinha.
com a experiência do que ele viveu. Mas para você começar o teu processo de cura, você tem que aceitar e reconhecer que existe uma dor. Não, papai cuidou de nós, mas papai batia muito na gente. Não precisava daquilo. Ele não ouvia a gente, ele não entendia. Você tem que reconhecer que existe uma dor. Existe uma tendência dentro da gente, assim, como se fosse assim, suprimir, porque a gente ama tanto aquela pessoa, aquela é uma figura tão especial. Às vezes a própria criança suprime ali. Por exemplo, quando eu estava orando, né, perdoando meu pai, e que eu falei assim: ah, já que eu tô aqui mesmo, vou orar perdoando minha mãe. Eu descobri que tinha um caminhão de mágoa dentro de mim. Mas na minha cabeça eu achava que não, não, imagina, não, não tem nada, nada. Com a minha mãe eu não tenho nada. Então você precisa reconhecer a dor. Fala, Espírito Santo de Deus, começa, bota para fora aquelas dores que, sabe, que eu escondi lá no fundo para poder esquecer, que eu falei, não, isso não foi nada. Tem que vir tudo para fora. Reconhecimento da dor, perdão. Agora o outro lado, gente, não importa. O perdão é dentro de você. Intencionalidade em restaurar vínculos, se possível, mas dentro de você você restaura, se for possível fisicamente. O que eu falaria para o meu pai hoje? Me diz aí, o que que você falaria para o seu pai hoje? Eu posso te contar o que eu falei na minha carta? Opa, onde que eu volto? Perdoei meu pai depois de anos que ele havia morrido. Foi um processo longo. A Aline perdoou o pai depois que ele tinha falecido. Ó, vamos ver aqui. Irmão Paulo, ausência do pai. Dolores, a minha foi a presença, embora ele não demonstrava muito amor, porque ele também não recebeu, foi criado em orfanato. Meu Deus, toda vez assim que a minha filha passa mal, ela sente alguma coisa, que eu cuido dela à noite, eu fico pensando, meu Deus, no orfanato ninguém ia fazer isso. Eu fico pensando, sabe, nas crianças do orfanato? O meu foi as duas coisas. Primeiro a ausência de pai vivo, depois a ausência de pai morto. É, Marinês. O que você diria para o seu pai hoje? Eu vou te contar o que eu disse para o meu pai, tá? Paternidade, então, ó, dois pontos. Chave de cura. Então, você, à medida que você busca a cura, você vai falar tudo. Para você ser curado, você tem que identificar a dor. Eu vou ler para você aqui, ó. Gente, eu não sei se eu vou poder disponibilizar essa gravação. Eu vou medindo com o tempo, né? Eu vou ler para você o que eu escrevi, o que eu falei para meu pai, dentro de mim, o que eu coloquei para fora. Olha aqui, ó, eu tô abrindo mesmo para vocês. Foi no dia 2 de março de 2022. Aqui não tem tanto tempo, né? Aqui eu falei: não, eu não aguento mais minha vida emperrada. Tem mais, Deus tem mais para mim, eu preciso acessar esse mais. Eu não aguento mais. Você é crente, crente, você sabe que tem. Você lê na palavra que tem, mas você não acessa. Eu falei: se é isso que está me pedindo, é isso que eu vou resolver. Marinês diria: eu pedia perdão por não ter sido a filha que ele queria que eu tivesse sido. Inês, né? Aline, sou grata e hoje entendo que ele deu o melhor que ele podia. Às vezes quem achou assim, ah, eu tive um pai violento. Mas, gente, aquilo era carinho perto, às vezes, do que ele sofreu. Marinês disse que diria: Tiago, você não tem culpa, você não deu amor porque você não recebeu. O Senhor vai te curando, você passa a entender, né? Vou ler para você que eu escrevi, tá? Você nunca esteve comigo, mesmo estando em mim. Ó, vou te contar a minha história. Eu sou filha de mãe solteira e pai casado. Então, eu descarreguei aqui tudo que eu sentia. Comecei lá na barriga da minha mãe. Você nunca esteve comigo, mesmo estando em mim. Você não olhou para mim.
Você não viu meu rostinho. Você não ouviu meu choro. Você não me tocou. Nunca me pegou no colo. Eu te perdoo. Eu senti sua falta. Eu perdoo você. Eu nunca falei papai. Meu papai nunca chegou. Não tive a quem entregar as cartinhas da escola. Eu nem tenho lembrança delas. Deve ser para não doer. Eu não vi pais legais à minha volta, talvez por isso não senti conscientemente tanto sua falta. Mas a falta estava comigo. A falta estava em mim. Você fez muita falta. Fui exposta a muitos riscos porque você não estava. Deus estava comigo. Ainda bem, né? Eu fui poupada. Quando te conheci, tinha uns 12 anos. Eu te via todos os dias na volta da escola. Eu senti ódio. Você não me notava. Minha tia te procurou para me dar um presente. Foi um par de sapatos. Foi estranho. Um dia você me abordou na rua. Foi bom, mas foi estranho. Em 2018, comecei meu processo de cura e em 2020 te dei meu primeiro presente de Dia dos Pais. Pareceu-me natural. Fui liberta do ódio. Eu continuo te perdoando. Fica melhor para nós. Eu te perdoo, Pai. Eu te honro. Eu te amo, Pai. Sempre foi assim. Agradeço por ser sua filha. Eu te amo. Então, gente, olha só, eu não lembrava, olha. Eu escrevi que eu comecei em 2018 eu comecei o processo de cura, que é a consciência, né? Foi depois que eu casei. Eu casei no final, no meio de 2017, e ali em julho, né? Agosto, setembro, outubro. Aí, novembro, dezembro ali eu já comecei a ter as crises, e aí o Senhor me trouxe a consciência que meu problema não era com meu marido, era com a figura masculina e o que eu esperava do meu marido, que era o pai. Eu esperava dele o meu pai. Então, eu casei em 2017, né? Então, no finalzinho ali, 2018 eu comecei esse processo de sentar e orar. E aí, em 2020, no ano da pandemia, minha filha nasceu e eu, pela primeira vez, eu lembro que eu levei minha filha para eles verem e eu dei o primeiro presente de Dia dos Pais. E aí, depois que passou, eu falei assim, gente, foi tão natural, eu fui na casa dele. Então, se foi, falei, tô curada. Meu Deus, estou curada. Eu não achei estranho nem nada, foi assim, foi tranquilo. Estou curada. E olha só, em 2022 eu senti que ainda faltava. Foi de 2 em 2 anos. Em 2018 eu comecei a orar e falar com a minha boca que eu perdoava. Em 2020 eu consegui ter essa aproximação, honrar ele no Dia dos Pais. Em 2022 eu falei, mas parece que ainda falta alguma coisa para eu botar para fora. Foi quando eu escrevi essa carta. Me diz aí, está comigo? Gente, a hora que eu perco aqui. Perco vocês ao chat da reunião. Me fala aqui no chat. Fala comigo aqui, gente, pelo chat. Então, você também, para completar o seu processo, você vai, é vivo, é vivo. Você vai escrever, você vai descarregar tudinho. Vai falar, não, se tem alguma coisa me travando, vai descer aqui. Eu vou pegar esse saco que eu estou carregando nas costas, que está me atrasando, que está me travando o meu processo, de avançar, de viver o meu chamado, de viver o que Deus tem para mim, de acessar o Deus Pai, provedor, que tem grandes coisas para mim, que me ama, que me aceita. Se está faltando, eu vou descarregar aqui. A sua atividade vai ser essa. Você vai pegar o papel e você vai descarregar tudo, tudo, na ordem que sair. Vai lá desde o começo. Se você não teve nada, você vai lá da barriga da tua mãe e vai descarregando. O irmão Paulo falou aqui, para meu pai eu nunca acertava, era sempre repreendido. Então, como você leva?
isso para a vida. Como se a criança tivesse aí com medo de fazer as coisas e ser repreendido. Ou as coisas estão na frente, tem a possibilidade, o caminho está aberto, é sempre aquele medo de ser repreendido. Medo de falar com líderes. A pessoa está ali, mas fala, não, se eu falar, vai me repreender. Sempre tenho medo. Está confirmando aqui. Então, você vai entrar nesse processo de cura, em oração, pedir perdão, e depois nós vamos fazer um encontro para a gente finalizar isso. Porque você vai abrir essa janela. Você vai ter sonho, você vai começar a observar tudo à sua volta. Tudo que o Senhor está te mostrando, através de um louvor, de uma pregação, de uma conversa. Você vai abrir essa janela. Eu preciso dessa cura. E eu vou receber tudo que o Senhor vai me entregar nesse tempo. Se tem alguma coisa que ainda me impede, se é a revelação do Deus Pai, eu vou tirar tudo que me impede de ter a revelação do Deus Pai provedor, onde todas as coisas estão acessíveis. Ele é o provedor, não pode me faltar nada. Eu preciso confiar que ele é pai, me aceita, me ama. Então, o processo existe uma crise, você tem que acessar essa chave de cura para você tomar posse da paternidade celestial. Porque Jesus, ele revelou Deus como pai. O Evangelho de João usa a palavra pai 150 vezes. A filiação espiritual, ela não é para todos, é para quem aceita Jesus. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, se você aceitou Deus Filho, o Filho vive em você, você agora tem acesso ao Pai. E você tem que ter acesso ao Pai completo. Não é aquele pai que você teve. Para algumas pessoas não foi pai nenhum. Então nunca teve para quem pedir, nunca teve de quem esperar. Gente, isso é tão assim, meu Deus, é tanta trava que acontece na vida da gente, resultado disso. Por exemplo, eu não tive uma pessoa que se importasse com meus gostos, meus interesses, né? Eu tinha ali o básico, comida, né? A roupa básica, do básico do básico, mas não tinha se alguém pedir, porque a pessoa não pede para o pai, a criança não pede para o pai coisa assim que ela não precisa. Ô pai, eu quero aquela motoquinha. Ainda que o pai não dê, e ele enrole e fala, não, minha filha, não pode, eu te dou outra coisa. Mas ela pode pedir, ela tem para quem pedir. E quem não teve um pai, ou teve um pai que não dava essa abertura, ou talvez realmente ele não tinha condição de que fosse pedido nada, né, gente? Às vezes é isso. Ele nunca teve para quem pedir. Então, eu não tive alguém que se importasse com meus gostos que não eram a necessidade, né? Comer, beber e vestir. Também eu não pedi, era o que tinha. Então, uma vez, eu amava violão. Eu lembro que a esposa de um pastor falou assim: eu vou pagar aula de violão para você tocar violão na igreja. Aquilo foi tão assustador para mim que eu não aceitei. Eu falei: não, 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 não precisa, não. Precisava, gente, eu precisava. Eu não fazia aula porque eu não podia pagar. E eu não tinha também para quem pedir. Eu nem pedia. Será que se eu pedisse alguém dava? Agora entrei até em dúvida, mas eu nem pedia, eu nem pedia. Eu já via assim que era tão fora das possibilidades que eu nem pedia. E também eu não conseguia aceitar. O órfão, ele não sabe aceitar. Alguém aqui já deixou de aceitar algo bom? Porque falou assim: não, 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 eu não posso aceitar. Isso é coisa de órfão. Ah, tá, eu tenho que postar. Não, eu vou colocar a gravação para vocês, tá? Eu vou deixar a gravação para vocês. Então, gente, assim, é muita característica de órfão. É muito triste. E o órfão, por exemplo, ele não tem quem o defenda. A mulher órfã, gente, a mulher brava, mulher valente, porque ela passou a vida tendo que se defender. Tendo que se defender, não tinha quem defendesse. Então,
Senhor Jesus, você tem que entrar nesse processo de cura para sair, sabe, essa braveza de ficar se defendendo. Porque quem tem um pai, pensa bem, quem tem um pai bem poderoso, ele não precisa se defender, não precisa brigar. Nunca, não precisa. Porque sabe que o pai resolve. Só fala assim, eu vou falar com meu pai. E acontece muitas vezes da criança que tem um pai protetor mesmo, com aquela figura masculina ali presente, muita coisa não acontece com essa criança. Porque toda a sociedade, todo o entorno e até as outras criancinhas sabem que a fulana tem um pai que eu não vou fazer com ela por causa do pai dela. Então, quem cresce sem pai ou com a figura fraca de pai, ele é exposto a muitos perigos, abusos. E não é só menina que é exposta a abusos sexuais, não, tá? Meninos também. A diferença é que as mulheres contam e os homens não. Abuso de toda sorte. Abuso verbal, pessoas que maltratam, porque sabe que não tem um pai. Eu tive um emprego que tinha uma patroa assim que abusava muito verbalmente, muito, ela abusava muito mesmo, de todos. E eu aqui meditando, ninguém tinha pai, ninguém tinha pai. Eu lembro de uma que tinha pai, duas tinham pai, mas elas tinham um pai pior do que aquela mulher, que humilhava mais do que aquela mulher, que subjugava mais do que aquela mulher. E eu lembro uma vez que foi uma moça, ela passou assim, eu acho que foram um dia de trabalho ou 2 dias de trabalho, aí ela não voltou mais. Ela tinha um pai, sabe, curado, homem de Deus. Ela simplesmente não precisava daquilo. Então a sociedade toda trata diferente quem tem pai, porque o pai protege dos abusos em volta. Então nós precisamos curar completamente para tomar a paternidade celestial e poder usufruir de tudo que o pai tem para nós. Muitas vezes a gente lê, porque o pai é isso, o Senhor é provedor, né? Cuida do liso do campo, dos lisos do campo, de nada terei falta, e não consegue tomar posse por causa da ferida. Porque existe a diferença entre o servo e o filho. O servo é definido pelo que faz. Uma pessoa falou assim para mim, não, porque a gente faz, né, trabalho para o Senhor, a gente ainda faz tão pouco, né? E essa pessoa estava definindo o trabalhar para o Senhor no quanto ela trabalha para a igreja ou para o pastor, né? Claro, são em atendimentos ali no serviço da igreja, nas demandas da igreja, ou ajudando o pastor naquilo que ele precisa. Então, essa pessoa se entrega muito, 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 muito. Tudo, de dia, de noite, a hora que precisar. Ainda fala assim, né? Mas ainda é pouco. Então, ela tá falando assim, faz muito serviço, entrega muito tempo, mas era para fazer muito mais para agradecer. É a mentalidade do servo. O filho é quem é. O servo é o que ele faz. Então, essa pessoa fazia tanto, ainda fazia pouco, né? Precisava de mais tempo para fazer mais. E aí ainda confunde, né? Fazer pela obra, pela igreja, pela instituição, ou pelo pastor realmente que precisa, em fazer para Deus. Então, muitas vezes a pessoa está no ativismo religioso e não tem vida com Deus, não tem relacionamento com Deus. É servo, mas não é filho. Por quê? Porque vem de uma relação de um pai que precisava mostrar serviço. O pai cobrava muito serviço. Então, a pessoa acha que entende, né, traduz dentro da sua mente que Deus é assim também. Tem que fazer muito serviço para merecer, muito serviço para ser bem visto. Muitas vezes está fazendo um monte de coisa que Deus não mandou fazer. Na verdade, está enrolando o serviço, que o que Deus quer que aquela pessoa faça, ela não faz, porque ela nem tem tempo. Ela nem tem tempo, não tem cabeça,
Ou simplesmente acha que não tem nada, não. É aquilo mesmo. É servir a instituição. Mas servir ao Senhor como filho. Ó, eu quero ser um filho útil. Então você vai atender ao comando do seu pai. Qual que é o comando do pai para Cida? Qual que é o comando do pai para Heloísa? Ela pode fazer tudo, mas se ela não fizer o que o pai está pedindo, ela é desobediente. Ver Deus como pai é desfrutar da maravilhosa condição de ser filho em um relacionamento eterno e transformador. Quando você entende que é ser filho, você descansa. Um outro exemplo que eu vou falar aqui, que é o pode ser masculino, feminino, por exemplo, o homem ele sofre um acidente e ele precisa passar um tempo sem fazer, atender as demandas ali da igreja como instituição. E ele sente que ele não está trabalhando para o Senhor. Ele sente que ele tá sendo inútil. E o relacionamento, o pai quer relacionamento. Relacionamento. Um exemplo comum. As mulheres, quando têm seus bebês, então passa muito tempo sem conseguir atender nada que não seja o seu próprio bebê. E ali vem aquela sensação de inutilidade, que não está trabalhando para Deus, que não está fazendo nada. E agora, sendo que está fazendo o trabalho que ela foi chamada para fazer naquele momento, cuidar daquele bebê. Com esse pensamento de servo, quantas mulheres, tá? Encontrei mulheres aqui na minha jornada, nesses encontros de mentoria. Falou assim, ó, eu quebrei o resguardo para fazer as coisas de igreja. Eu passava de manhã até à noite com minhas meninas amamentando, para trabalhar para o Senhor. Gente, para uma mulher largar o bebê para fazer alguma coisa, ela tem que estar com muita vontade de fazer mesmo. E aí, no final, sabe qual que é o desespero dessa mulher? O casamento acabou, o marido não presta. Entende? Vai invertendo os papéis, vai invertendo os lugares. Porque eu falei, não, mas espera aí. Se você largou seu bebê recém-nascido, há quanto tempo você não largou esse marido? Então, às vezes a pessoa assim, mulher de Deus, fazendo para Deus, tá fazendo tudo errado, tá fazendo tudo errado. E eu falando dessa pessoa que eu tô lembrando, e eu fui tentando puxar dela, puxar dela. Aí eu falei assim, mas peraí, não tá certo isso. Aí ela foi entender, ela falou assim, não, realmente, todos os obreiros têm um relacionamento fracassado. Porque eles largam mulher, filho, larga tudo, as mulheres largam marido, larga tudo que tem que trabalhar para Deus. Gente, olha que loucura. Olha o que o diabo faz. Eu costumo repetir, gente, o diabo não tem religião, não. E tem religião somos nós. O diabo não tem religião, está em qualquer lugar. O joio e o trigo vai ser separado só no final. Lembre-se disso. Então ela falou assim: não, é realmente. Os obreiros estão com o casamento acabado. Na igreja, quem manda é a mulher do pastor. O pastor manda, ela desmanda. Todo mundo tem que largar a casa, largar marido, largar filho, largar tudo. Gente, quando eu entendi, meu Deus, o diabo estava destruindo vidas ali, destruindo casamento, destruindo família, destruindo tudo. E todo mundo achando que estava trabalhando para Deus. Tá vendo o que que a pessoa não saber quem ela é? Tá vendo? Não sabe quem ela é, não sabe aonde tem que estar, não sabe o que que é de Deus, o que que não é. Se mata trabalhando para a igreja, achando que está trabalhando para Deus. E Deus estava recebendo o que disso? Nada. O diabo estava recebendo só destruição, só família destruída, só gente com depressão, só gente querendo morrer. Então vigia, porque o joio e o trigo vai ser separado só no final. Cuidado, o inimigo é enganador. Porque aqui é de Deus, o joio e o trigo vai ser separado só no final. Então, quando olha, 3 pontos, você identifica que existe uma crise,
você entra no processo de cura. Então, você vai descarregar tudo que ainda tem aí de dor com seu pai. E você vai perdoar. Aí você entra no processo de... É como se você resetasse a memória do que é um pai. E aí você vai se abrir. Gente, isso é um processo. A libertação é um processo. A santificação, a cura é um processo. É dia após dia, cada vez mais. Você vai entrar no entendimento de quem é Deus Pai. E à medida que você vai entrando, você vai tendo acesso a todos os benefícios que a paternidade de Deus traz para você. O pensamento de escassez vai saindo. Você vai começando a acessar, olha, eu tenho esse recurso aqui, eu tenho essa capacidade aqui. Eu achava que me faltava capacidade, né, Inês? Mas não falta, não. Olha, eu posso trabalhar aqui. O pai me capacitou para isso aqui. Olha, gente, eu tenho esse recurso aqui. Como no meu caso, eu com a casa inteira para atender e eu achava que não tinha. Eu com caixas de copo, assim, não tem copo, não preciso comprar copo. Olha, gente, é uma configuração deturpada. Então tá cheio de conteúdo dentro de você. Aí eu preciso abrir um negócio para melhorar os recursos da minha família, mas eu não tem, tem. Você não está enxergando, mas tem. Tem dentro de você capacidades, está pertinho de você, está totalmente acessível. Totalmente, está pertinho de você. Tudo que você precisa. À medida que você vai sendo curado dessa escassez interna. A escassez, ela é interna. Abandono, necessidade de aprovação, quem é que gosta de mim? Ah, o fulano vai gostar. Isso tudo vai saindo no processo. Eu quero que vocês vão testemunhando, tá? E aí você começa a entender, tomar posse da paternidade de Deus, e aí você acessa a sua identidade de filho, seu lugar de filho. Identidade não é fazer, gente. Ser filho de Deus não é fazer, é ser, sentir amado, pleno. O filho pode descansar, o servo não. Trabalha, 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 trabalha mais que trabalhou pouco. O filho pode descansar. O descanso é um mandamento. Eu não posso parar, que a obra de Deus não pode parar. O descanso é um mandamento. Mandamento. O filho vive para alegrar o coração do pai. Agora você vai procurar se santificar não por medo de punição, mas porque você quer alegrar o coração do pai. Você quer ser santificada cada dia. Senhor, me restaura, me transforma. A identidade, você vai tomando a sua identidade, você vai se comportando como filho e você vai gerando pertencimento, segurança, se sentindo, ó, eu faço parte de uma família, é algo incrível, é a família de Deus, eu sou filho de Deus, o dono de tudo, poderoso. Você vai ganhando segurança, propósito, você encontra propósito naquilo que você faz. Aí eu só troco fralda de menino o dia inteiro. Tem um propósito, estou cuidando de vidas. Deus está me alinhando aqui, Deus está me lapidando através disso aqui. O Espírito Santo está falando comigo. Ah, eu tenho um trabalho muito simples. Ah, eu tenho um trabalho muito simples na roça. Meu Deus, meu Deus, o Senhor se revela o tempo todo para você, através da plantação. Ó, vai pegando revelação. Ah, vou plantar esse milho aqui. O que o Senhor está falando para você através daquele milho? Hein? Olha, o Senhor Jesus ele usava sempre exemplos da agricultura para falar do crescimento, para falar da vida espiritual. Vai pegando. O que eu posso entender de Deus aqui, ó? Semente que caiu na terra boa, hein? Deu 100 por um. Eu preciso de uma terra boa para plantar. Não, do jeito que eu estou plantando essa semente aqui, ó, a palavra de Deus está sendo plantada no meu coração. Você vai encontrando propósito no que você faz. Como tudo está te levando para o propósito eterno.
e você vai ganhando autoridade espiritual. De dia você pode estar com a enxada nas costas, mas você tem autoridade. Você sabe que você tem autoridade. Aquele serviço que você faz, o como aquilo é visto, a sua vida, a sua posição na sociedade, aquilo já não se mistura mais com quem você é. Você é filho de Deus. Você não vai estar diante de. Gente, é outra coisa. Não vai ficar olhando para alguém como maioral, idolatrando figuras, né? Como a gente vê aí. São pessoas que não têm identidade de fé, acham que aquela pessoa tem alguma coisa que ele não tem. E você viu que os dons de Deus que você vê nas pessoas de Deus que você admira, eles estão em você. Agora, a cada dia você vai exercitar os dons, você vai lapidar os dons, você vai se santificar para o Espírito Santo e ativando em você os dons. Tem dons que só estão parados, mas ele está dentro de você. Em quais áreas da vida você se sente servo e não filho? Em quais áreas da vida você sente que você é um servo? Dolores disse aqui, meu marido, falecido pai dele, colocava muito serviço para ele e o irmão fazerem. Agora imagina, o pai dele foi criado no orfanato. Valia o que fazia. Não tinha alguém que o amava gratuitamente, né? Quem ama gratuitamente só porque você é pai e mãe. O resto do mundo te ama se você vale, se você serve para alguma coisa. Então, com certeza, ele teve que mostrar muito serviço para ser aceito, para ser querido, porque na mente dele se confundia com amor. Para ser amado, tinha que mostrar serviço. Eu nunca consegui me casar. Eu acho que nem tudo tem a ver com feridas. Que tem tudo a ver com feridas. Exatamente. O Senhor vai te curar, Marinei. Vai te curar. Você vai mandar foto para nós do casamento. Inês, nossa, que ensino maravilhoso. Estou me identificando em muita coisa. Glória a Deus. Aline, uma das coisas que as pessoas falaram para mim no teste é que eu preciso levar as coisas com mais leveza. Meu Deus, mais leveza, Aline. A Aline teve um pai muito, muito rígido, muito severo, muito bravo, muito tudo ferro e fogo, né? E a gente vai repassando isso. Então, mais leveza, Aline, mais leveza. Glória a Deus. Gente, a cura, meu Deus, a cura é constante. Dia após dia você vai identificando. Essa situação que eu falei dos copos, gente, o Espírito Santo ministrou para mim. Inclusive, a Aline estava aqui, eu falei assim, a Aline é mesmo. Gente, olha como é que funciona a mente da gente. Já era assim, já é no vício, já está viciado. São, assim, caminhos neurais. Sabe, lá na roça, na fazenda, aquela estradinha que todo mundo faz para ir até a beira da lagoa de pesca. Todo mundo passa ali. Aí vai amassando o capim e cria um trilho. Então, qualquer pessoa que aparecer ali, por mais que tenha um caminho mais perto, ela não vai. Ah, não vai pisar no mato, carrapicho, bicho, não. Ela vai naquele trilho, já tem um caminho feito. Então, a nossa mente é a mesma coisa. Se você sempre teve um tipo de comportamento, um tipo de pensamento, então, por exemplo, me falta isso. Então, na minha infância e adolescência, tudo faltava, e tudo faltava. Dividia sombrinha, dividia a Bíblia, tudo faltava. Aí não tenho sombrinha. Aí não tenho, ai, vai ter um evento, tem que ser sapato. Ai, não tenho sapato fechado. Não tenho, não tenho, não tenho. Aí, agora você pode ter, mas continua aquele negócio, não tenho, não tenho. E nesse dia, na questão dos copos, o Espírito Santo, minha ficha caiu na hora, eu falei assim, meu Deus, eu tenho muito copo. Mas toda hora que eu abria meu armário, eu falava assim, não comprei os copos, só tenho 4 copos. Eu só tenho 4 copos. Se chegar mais gente, eu não tenho copo. Meu Deus, gente, com 2 caixas de copos lá em cima. Mas a minha mente já tinha um caminho, uma estradinha, um trilho. Eu não tenho. Tá me faltando, eu não tenho. Entende? É um caminho neural. Seu pensamento faz sempre o mesmo caminho.
Então, por exemplo, o irmão Paulo falou aqui que o pai dele sempre repreendia ele, né? Sempre reprovava. Então, ainda que ninguém esteja falando nada, então ele precisa, por exemplo, ter uma ideia incrível que Deus é criativo. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus em nós, nós também somos pessoas criativas. Então, você tem uma ideia e você pode executar aquela ideia. Mas, qual que é a estradinha que está no seu pensamento? Serei repreendido. Serei reprovado. Por quem? Às vezes não tem nem por quem. Tem nem ninguém para reprovar que você é adulto. Eu serei repreendido. Com certeza eu estou errado. Com certeza eu vou fazer tudo errado. Então, quando você entra no processo de cura, o Espírito Santo vai trazer a sua mente. Eu vou mandar para vocês uma lista de versículos bíblicos descritos para você ler para você mesmo em oração todos os dias, dizendo quem você é. São revelações bíblicas que vocês aqui, que são pessoas que estão em busca do chamado, são pessoas que têm vida com Deus, que quer profundidade, que buscam o Senhor. Mas parece que aquilo não é verdade para você. Você lê assim, passa por cima. É como se viu, mas não viu. Então, vou mandar para vocês no grupo, a lista de quem você é em Cristo. Para você ir repetindo isso, renovando a sua mente e criando outras estradinhas, sabe? Outros trilhos, outros caminhos neurais. Porque você já tem um tipo de pensamento ali que já é automático. Então, você vai falar a palavra de Deus para você mesmo, para ir criando outros caminhos neurais. É isso que Paulo falava, né? Renovar o entendimento. Você tem um entendimento, agora você vai renovar ele. É como se você começasse a passar numa outra estradinha e vai amassando. Você vai repetindo aquelas frases, vai repetindo aqueles versículos. E cheio do poder de Deus, que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. Já vem com fogo do Espírito Santo. E vai criando outros caminhos neurais. Vai fazendo um outro trilho para sua mente. Até que aquele trilho antigo seja esquecido. Vai crescer mato, vai crescer capim naquele trilho lá. Ninguém vai saber nem que existiu. Nova criatura, nova criatura. Isso quer nascer de novo, novamente, novo entendimento. A escassez deixa traumas, deixa. Fica escasso por dentro. Verdade, irmão Paulo, verdade. Então, gente, mas não pode ter resistência de fazer os exercícios. Tem que fazer os exercícios. Você vai orar, você vai gastar tempo, Espírito Santo, traz a minha mente. Por que que nós estamos dando tempo? Para você ir digerindo tudo isso. Você vai digerindo, digerindo, revelação. O Espírito Santo é educado, ele vai trazendo para você à medida que você consegue absorver, vai trazendo entendimento, vai trazendo revelação. Então você vai descarregar no papel, e isso vai vindo para você, vai vindo. E vocês vão contando aí a cura, o que que o senhor está fazendo, o que que está trazendo a sua memória, a sua lembrança. Olha, é tão importante o que acontece na vida da criança. Minha filha tem 5 anos e desde bem menorzinha, ela é apaixonada por exercício físico. Ó, o pai dela obeso, eu sedentária. E ela, vou fazer exercício. Ô, mãe, abre o portão, mãe, que eu quero correr. Só pra ela correr assim, igual quando a gente solta cachorrinho. Lembrava, a gente ficou preso vários dias em casa. Eu levei ela na praça à noite. Gente, o que ela corria, ela pulava, ela fazia agachamento, ela fazia essas coisas que faz, né, para exercício do corpo. Ela nunca me viu fazer, nunca viu o pai dela. E ela ama. Aí na ginástica, lá tem uns pezinhos. A tia deixou ela pegar. Ela fez exercício todos os dias. Falou, mãe, olha meu músculo. Olha, mãe, eu vou fazer exercício todo dia. E todo dia tá fazendo com o YouTube. Gente, de onde que ela tirou isso? Quando ela tinha 2 anos, eu precisava fazer umas coisas à noite. Eu deixava ela com a moça e a moça ia para academia. Ela falou, eu olho ela se for na academia. Posso levar para academia? Eu falei, pode.
Ela não lembra de ter estado na academia, mas ficou gravado nela a atividade física. Se eu não contasse para ela, ela ia achar que ela nasceu assim. Ela não nasceu assim. Ela viu e era um ambiente agradável, era divertido, as pessoas pegavam ela, brincavam com ela. Então, ela é importante e é gostoso. Entende? A Inês falou que linda, gente. A Inês é fitness. A Inês vai ser instrutora, influenciadora de outras mães, de mães autistas, de criança autista, mães atípicas que fala, né? É a Inês que lutou. Eu contei essa testemunha aqui, viu? Você falou, não sou influente, não. E pelo poder do Espírito, eu falei, você é influente, sim. E aí você testemunhou que realmente tinha ouvido, que você não sabe, mas você influencia outras pessoas. Glória a Deus. E grande vai ser a obra do Senhor na sua vida, viu, Inês? Glória a Deus. Depois você vê a gravação aqui. Então, gente, qual que é o resultado que você vai colher? Coração curado e livre da orfandade. Relacionamentos familiares restaurados. Você vai se dar melhor com alguns familiares. Pessoas que tiveram um feedback bem horrendo de familiares aí. À medida que você vai sendo curado, você não vai se ofender mais. E você vai ver, você é curado, o outro também acessa aquilo, sabe? Eu tô falando de experiência própria, viu, gente? Experiência própria. Gente, eu não era curada, gente. Assim, aí você vê, eu acho que eu fiz por onde? Aí, quando você entra no processo que você vai, realmente, gente, eu fiz por onde? Eu fiz por onde? Eu era muito reativa, muito reativa. Não era nem coisa da minha vida, não. Por exemplo, o, o marido que trai a mulher. Gente, eu respondia tão mal aquele homem. Envolvia até num assunto que não era da minha conta. Eu ficava muito brava com os maridos. E assim, gente, dentro do contexto, pesava o clima. Tava todo mundo bem, as mulheres convivendo bem, né? Fazendo ali o que pode, orando, ou tentando levar adiante. E eu pesava o clima. Então, gente, aqui, às vezes é difícil a gente aceitar, né? Que erra, mas quando a libertação chega, você fala: Meu Deus do céu, quem era aquela pessoa? Você vai ter uma identidade firmada em Cristo, um propósito de vida claro. Acabou a confusão. Acabou a confusão, porque a confusão ela é de identidade. É de identidade. Quem eu sou, quem eu sou. Gente, quando uma amiga ia se casar, eu peguei o convite de casamento dela, eu era, tinha, sei lá, uns 19 anos. Eu peguei o convite dela e falei assim, nossa, que coisa esquisita, né? Aqueles convites, eu não sei se hoje é assim. De um lado, tinha o nome do rapaz, da moça, e embaixo o nome dos pais, né? Pai e a mãe de cada um. Eu olhei o dela, o dele também não tinha nome do pai. Falei, nossa, é feio, né? Desconfigurou ali o que eu estava acostumada. Gente, eu estava passando em cima de um viaduto sozinha. Quando eu pensei, nossa, é feio esse nome do pai, né? Aí eu lembrei dentro de mim, o meu convite vai ser igual a esse. Aquilo pesou, pesou. E Deus é tão poderoso, gente, que hoje, dia após dia, o Senhor vai me trazendo clareza da minha identidade, a paternidade divina, sabe? Você tem um pai, você tem o maior pai, o pai que é dono do universo, Deus Todo-Poderoso, ele é seu pai, ele não é só seu Senhor, ele é seu pai. Não tem mais nada. E dia após dia, olha, não tô iludindo você, não. Dia após dia vai sendo revelada, sabe? A revelação vai sendo trazida. Isso é maravilhoso. Então você encontra liberdade para viver plenamente como filho amado. Paternidade bem resolvida é viver como filho, não como órfão. E agora a sua missão. Como posso levar a outros a experiência da paternidade curada? Como? Como? Me diz aqui. Gente, o que que é a Aline Hill? Ah,
Gente, por que vocês estão rindo aqui? Me atualiza. Então, você vai levar para outras pessoas a amabilidade, você vai se tornar mais amável, mais tolerante, mais paciente, menos reativa, menos defensiva. Você vai entender outros órfãos. Vai ver aquela pessoa brava, aquela pessoa sem noção, aquela pessoa, sabe, mordendo o vento. Ah, do meu caso reativo. Mordendo o vento, você vai ficar tranquilo. Porque quando é dois órfãos, um vem mordendo o vento, o outro já voa nos ares. Mas quando você é curado, o outro vem com aquela braveza, aquela nervosia, você fala, meu Deus, ô Senhor, se revela a ele. Cura, Pai, cura. Aí quando você vai conversar com o outro, você não vai falar assim, nossa, fulano insuportável. Não, aí muda, sabe? A conversa muda. Vai assim, nossa, fulano, não parece que é tão aquela rejeição, não é? Ele precisa ser curado. E você procura estar mais próximo daquela pessoa para que através de você ela receba uma porção de cura. Ela receba uma porção do que você agora carrega. Há anos atrás, eu falei com uma mulher, né? Eu comecei a falar com ela das coisas que estava fazendo comigo e comecei a chorar. Aqueles parentescos aí, viu, gente? Que vocês tiveram algumas respostas assim, um pouco ruins, bem ruins. E aí eu comecei a chorar e ela falou comigo sobre cura. Gente, eu não entendi o que era cura. Eu não entendia. Ela falou assim: hoje eu sou uma mulher curada. E ela usou como exemplo: eu tinha medo de cozinhar, hoje eu cozinho para muita gente, eu tô curada. E foi falando, cara, eu ouvi aquilo, gente, mas eu não entendia bem o que era ser curada. E eu ficava vendo ela sorrindo assim, com as pessoas esquisitas, brava, tudo rosnando, e ela rindo, rindo. Hoje eu entendo, gente, realmente uma mulher curada. Então é como se ela ficasse olhando assim as atitudes infantis, né? E, ô Senhor, cura. Hoje eu entendo, meu Deus, o que que é curada, uma mulher curada. Então a gente tudo bravo, nervoso. Eu também, né, gente? No meio ali, nervosa, chorando, perseguida, reclamando da perseguição. Ela sorria e falava: o Senhor me curou disso, o Senhor me curou aquilo. Hoje eu entendo o que que ela falava. Então nós vamos viver isso. Eu também me irrito com essas pessoas que me irritava com os maridos dos outros. Gente, a pessoa estava bem e eu brigando com o marido dela. Meu Deus. Hoje eu ajudo elas a orarem pelos maridos, para os maridos ser libertos. Gente, olha só, tô curada. Meu Deus. Hoje eu ajudo essas mulheres, ouço. Não, eu quero recuperar meu casamento, eu quero que o Senhor liberte meu marido, eu quero lutar, eu quero ser transformada. Hoje eu ministro para ela, ó, você precisa ser curada. Tem uns que, não, mas como assim eu? Se é ele que. Aí depois de algum tempo, aquela ficha cai, ela fala, ô Ju, agora eu estou entendendo que o Espírito Santo está falando comigo. Eu que preciso ser transformado. E é muito lindo. Olha, isso é só o começo. Tá? Então, vocês vão praticar o exercício, vão escrever a carta e vão deixar o Espírito Santo trabalhar. Vou mandar no grupo, tá? A relação para vocês de declaração a respeito de você mesmo, para você criar outros caminhos neurais, outro padrão de pensamento, para pensar os pensamentos de Deus, o que Deus pensa a seu respeito e não o que a sua família, a sua convivência, a sua relação, o seu meio instaurou na sua mente. O Espírito Santo de Deus vai completar a boa obra em você. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai completar a boa obra em você. Vou deixar também a sugestão de livro, tá? Paternidade Bem Resolvida, de Fabiano Ribeiro. Vou mandar referência para vocês no grupo. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo abençoe você. Depois nós vamos ter um encontro para nós orarmos a respeito disso.
e você vai me contar a sua experiência com mais essa etapa do processo. E uma das formas de você compartilhar, essa experiência da sua paternidade curada é você testemunhar. Gente, testemunha. Cada pedacinho testemunha. Eu falei várias coisas aqui que eu expus minha vida para vocês. Porque a verdade liberta. Não adianta eu falar, chegar aqui como uma pessoa assim sublime, não liberta. O que liberta é a verdade. Então passa a falar a verdade. Chega de máscara. Chega de máscara. A verdade liberta. Como eu estou trazendo para vocês a minha experiência de paternidade curada, do meu processo, que continua, né? O caminho do justo é igual a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, o meu processo continua. Como eu estou trazendo para vocês, falando a verdade. Quando você faz um áudio falando sua experiência, quando você faz como a Cida lá no grupo de oração que expôs uma verdade sobre ela, uma verdade dolorosa, ela trouxe a experiência dela ali para várias mulheres que foram curadas. Houve quem comentou, mas a maioria não comenta. Eu também não comento, costumo não comentar nada em grupo, eu fico em silêncio, eu só fico absorvendo. Então, ela trouxe cura para várias mulheres. Então, compartilha seu testemunho, tá? Compartilha em áudio, em postzinho. Quando eu peço para você, não é para divulgar só para divulgar minha mentoria, é também, porque vai chamar a atenção de outras pessoas. Mas tem gente que nunca vai vir para essa mentoria, mas só de ler aquele testemunho ali, ó, uma chave vira naquela mente. Talvez a chave que faltava é virada. E o Espírito Santo começa a operar através do seu testemunho. Você acha que a sua vida é simples, que não tem nada? Gente, você tem tudo que o Espírito Santo já colocou em você. Você tem tudo para trabalhar para o reino, porque o Senhor te chamou e ele plantou, ele te chamou e te escolheu e te capacitou. Vamos avante nesse processo, tá? Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e que o Espírito Santo complete a boa obra em você. Vou ler só um testemunho aqui. Quanto mais você testemunha, mais a gente encontra. Exatamente, o testemunho, gente, inclusive é parte do culto, é algo que está, né, tá caindo em desuso. Certa vez o Espírito Santo me falou algo sobre meu marido. Eu estava passando por problemas de convivência e falei, vou mandar ele embora. Olha o dominante aí, olha o dominante. Na hora o Espírito Santo falou, você teve seus pais e ele não teve. Que a mãe morreu, ele tinha 10 anos, o pai muito rígido abandonou ele com uns 15 anos. Veja só. Então, você é um instrumento de cura para ele. De cura. Então, gente, a gente vai sendo curado, a gente consegue conviver com pessoas que não são. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida e vamos avançar para aquilo que nos espera, para que o seu chamado desponte, que você atenda completamente a voz que te chama. Deus abençoe, vão todos com Deus. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.